pessoal, tudo bom? Então hoje nós vamos falar um pouco sobre os neurônios. Vocês devem estar se perguntando, por que eu estou com o Lula molusco na mão? Esse lindo, maravilhoso. Então, a lula é um dos animais que a gente consegue ver a olho nu seu neurônio. Mas mudando de assunto, os neurônios eles são responsáveis pela propagação do impulso nervoso e pelas sinapses, de modo que fazem a comunicação entre o sistema nervoso e o restante do corpo, produzindo respostas e determinados estímulos. Existem cerca de 86 bilhões de neurônios no cérebro humano e já se sabe que novos neurônios são produzidos ao longo da vida. Eles compõem o sistema nervoso juntamente com as células glias. O que são células glias? Então, as células da glia são células auxiliares que possuem a função de suporte ao funcionamento do sistema nervoso central. Estima-se que haja 10 células glias para cada neurônio. Já sabe, né? Eles se diferem em forma e função, e são elas: oligodendrócitos, astrócitos, células de Schwann, células ependimárias e microglia. E aí galera, sabe aquele assunto de neurologia que parece complicado, mas não é? A gente vai mostrar com um exemplo. Exemplo da árvore. As raízes seriam terminações sinápticas. O tronco seria o axônio envolvido pela bainha de mielina, que seria a casca. As ramificações dos galhos seriam os dendritos, e as folhinhas e os pequenos galhos seriam as espículas. As espículas elas aumentam a superfície de contato para que aconteçam mais sinapses. Um neurônio típico apresenta 3 partes distintas: corpo celular, dendritos e um axônio. No corpo celular dos neurônios estão as mitocôndrias, organelas e o núcleo. É o local onde ocorre o metabolismo celular. Do corpo celular partem diversos prolongamentos. Os mais curtos são os dendritos, através dos quais são recebidos os estímulos provenientes dos neurônios vizinhos. O mais longo é o axônio, que é envolvido pela bainha de mielina, que tem descontinuidades chamadas nodos de Ranvier. A bainha de mielina é composta de células gliais que se enrolam no axônio e podem ser de 2 tipos: oligodendrócitos, no sistema nervoso central, e células de Schwann, no sistema nervoso periférico. O axônio ele é responsável pela condução dos sinais elétricos e também tem terminações através das quais transmite as informações aos neurônios vizinhos. Isso acontece por meio das sinapses. A primeira classificação leva em consideração a sua forma, que pode ser multipolar, apresenta 2 ou mais prolongamentos, o bipolar, que possui um dendrito e um axônio em direções opostas, e o unipolar, que apresenta próximo ao corpo prolongamento único. Tem a classificação baseada nas conexões, que são os neurônios sensoriais, que transmitem impulsos ao sistema nervoso central, são neurônios aferentes. Eles recebem os estímulos recebidos de fora do corpo e produzem internamente e os transmitem ao sistema nervoso. Exemplo, tato e dor. Neurônios motores levam os impulsos do sistema nervoso central para as células orgânicas do sistema. Exemplo, impulsos voluntários. E os interneurônios é o local entre sensoriais e motores. São encontrados no sistema nervoso e formam conexões apenas com outro neurônio.
No final do século XIX, o alemão Franz Nissl usou um corante que tingia o núcleo de todas as células, bem como o material agrupado que rodeia o núcleo dos neurônios, que ficou conhecido como corpúsculos de Nissl. Seu método permitiu também diferenciar neurônios de glias. Apesar de representar um grande avanço, não mostrava toda a realidade. Foi com o italiano Camillo Golgi que a técnica avançou. Em 1873, ele descobriu que um pequeno percentual de neurônios coloca-se de preto em toda a sua extensão ao ser submergido numa solução de cromato de prata. O procedimento de Golgi, como é hoje chamado seu método de tinção, mostra que os neurônios têm duas partes distinguíveis, uma região central, que contém o núcleo, e os numerosos túbulos finos que saem dele. A região do núcleo recebe diferentes nomes: corpo celular, soma ou pericárdio. Os tubos que saem do soma são chamados de neuritos e se distinguem em axônios e dendritos. Com Santiago, Ramon e Carral, conseguiu descobrir os circuitos de várias regiões do cérebro. Curioso é que, usando o mesmo método, os dois chegaram a conclusões muito diferentes. Golgi defendeu que os neuritos de diferentes neurônios se fundem numa rede, como acontece com as artérias e veias. A essa teoria reticular, Carral se opôs, defendendo que os diferentes neurônios não têm continuidade entre si, hipótese que ficou conhecida como doutrina neural. Ambos compartilharam o Prêmio Nobel em 1906, mas tinham visões opostas sobre o papel dos neurônios. Com o desenvolvimento do microscópio eletrônico, na década de 50, foi possível demonstrar que os prolongamentos dos diferentes neurônios não têm continuidade entre si. Atualmente, como os microscópios eletrônicos têm resolução de até 1 milhão de vezes maior que o olho nu, é possível analisar o tecido nervoso ainda vivo. Daí, o avanço na neurocirurgia cerebral, verificado nos últimos anos. E aí, viu como o conteúdo de neurologia não é difícil? Então, a gente quer passar outras formas de conhecimento e plataformas que vocês podem buscar para aprender um pouquinho mais sobre o sistema nervoso. Tem alguns filmes bem bacanas. Um deles se chama O Olho de Lorenzo. E eu vou contar um pouquinho da história desse filme. Mas claro, busquem esse filme para você realmente entender mais sobre o sistema nervoso e principalmente algumas enfermidades que estão ligadas a ele. No filme, é a história real de um rapaz que possui uma enfermidade rara, chamada adrenoleucodistrofia. Nessa enfermidade, há um acúmulo de ácidos graxos de cadeia longa nas células nervosas. E esses ácidos graxos, eles acabam degradando a bainha de mielina. E lembra da bainha de mielina? Ela é fundamental para as transmissões nervosas, para que o impulso sináptico se dê. Então, com essa degradação, várias informações, mensagens que chegam ao nosso corpo para que a gente realize ações são impedidas. Outro filme bem bacana é chamado A Teoria de Tudo, que conta a história do físico Stephen Hawking. Nesse filme, além de contar um pouco da biografia desse físico, conta também o início da descoberta da ELA, que é a esclerose múltipla amiotrófica. Só que o mais bacana desse filme, que mesmo com essa enfermidade, o Stephen Hawking pôde continuar os seus grandes trabalhos no campo da cosmologia e da física, mas principalmente vencer uma barreira que foi colocada no corpo dele. A ELA é uma enfermidade que degrada os neurônios motores. Então, esses neurônios, eles são os propriamente acionados para os nossos movimentos, como o movimento das pernas, dos braços, a sustentação dos movimentos do pescoço, da cabeça. Então, hoje, o Stephen Hawking, apesar de estar paralisado em termos do corpo físico, mas a sua mente continua trabalhando, porque ela não afeta o trabalho cerebral. E uma história bem bacana de uma brasileira, que ela se chama Alexandra Zafir. Ela também está com a enfermidade da ELA. Só que o que acontece? Como eu falei, no caso do Stephen Hawking, mesmo com essa enfermidade, com essa barreira colocada sobre a pessoa, a Alexandra Zafir é uma advogada.
e ela continua com o seu trabalho, continua trabalhando no âmbito jurídico e defendendo as pessoas. E principalmente investindo em tecnologias para que possam facilitar a vida, o bem-estar de outras pessoas com essa enfermidade. Acho que é isso. Se você também buscar na internet, você encontrará muitos temas sobre o sistema nervoso, enfermidades relacionadas a ele e principalmente as ações de diversas pessoas para buscar um tratamento, buscar uma forma de dar uma qualidade de vida melhor às pessoas. Então a gente fica por aqui e se você quiser pode repassar o vídeo a outras pessoas, mas principalmente aprender um pouquinho mais sobre o sistema nervoso. Um grande abraço.